Lista 4, exercício 5. Uma espira circular de 0,10 metros de raio gira num campo magnético externo uniforme de 0,20 Tesla. Encontre o fluxo magnético através do circuito devido ao campo externo, quando o plano da espira e o vetor do campo magnético são paralelo, perpendicular ou fazem um ângulo de 30 graus com relação um ao outro. Bem, o fluxo magnético, o fluxo do campo magnético, ele é definido, né, como o fluxo do campo perpendicular à área pelo qual você está calculando ele. Bom, o fluxo do campo magnético ele é definido como o produto entre o vetor que atravessa perpendicularmente a área da onde você quer calcular ele, vezes a área, certo? Matematicamente, isso é definido, descrito dessa forma, é definido como o produto escalar entre o campo magnético e o vetor área. Se você tem um campo que não é homogêneo, ele varia no espaço, cada pedacinho dA vai te dar um fluxo diferente e você vai ter o fluxo total como a soma do produto escalar. Por que o produto escalar? Porque o campo magnético que é paralelo à área, esse não gera fluxo. Somente quem é perpendicular. Então, se o campo não é perpendicular, a componente do campo perpendicular à área é quem vai gerar fluxo. A componente paralela à área não vai gerar fluxo. Por isso é definido como um produto escalar, que matematicamente significa isso. Bom, e o fluxo total, claro, vai ser a soma do fluxo de cada pedacinho sobre toda a área pelo qual você quer calcular ela. Então a essência do problema é achar quem é a componente perpendicular à área do campo magnético e multiplicar pela área. Então o que a gente tem aqui? Tem uma espira circular de 0,10 metros, quer dizer, 10 centímetros de raio. Então seria uma espira cujo raio é 0,10 metros e um campo cujo módulo é 0,20 Tesla. E aí ele quer o quê? Ele quer dizer que encontra o fluxo magnético através do circuito devido a um campo externo, quando esse plano da espira e o vetor campo magnético são paralelo, perpendicular ou fazem um ângulo de 30 graus um com relação ao outro. Bom, no primeiro item, no item A, o plano da espira é paralelo ao campo. Então o campo vai estar assim, desta forma, por exemplo, e a gente enxergando o campo magnético desse jeito, né? A gente enxergando o campo magnético desta forma, né? Aqui é o nosso olhinho observador, daqui para cá, quer dizer, a gente vai ver o campo desse jeito. Se ele está paralelo, então o campo vai estar assim com relação o plano da espira vai estar assim com relação ao campo, né? Vai estar paralelo com relação ao campo. Note que nesse caso eu não tenho nenhuma componente do campo perpendicular à área. A única componente do campo que eu tenho é paralela à área. Então dessa forma, nesse caso, o nosso fluxo do campo magnético é zero. Certo? Bom, no item B. No item B, o campo é perpendicular, quer dizer, nosso campo está desta forma e o plano é perpendicular ao campo, quer dizer, o plano vai estar, nossa espira vai estar desta forma, olhando de lado novamente. Então você vai perceber que o único campo, a única componente do campo que a gente tem nesse caso é perpendicular à área, não tem nenhuma componente paralela à área. Quer dizer, todo o campo vai estar perpendicular à área. Então dessa forma, o fluxo total do campo vai ser simplesmente o produto do campo pela área. Ou seja, nosso campo é 0,20 Tesla vezes πr ao quadrado, quer dizer, π vezes o raio, que é 0,10 ao quadrado. E essa conta dá 6,3 vezes 10 é menos 3 Tesla metro quadrado, isso é Weber. Tesla metro quadrado.
Bem, no item C, o plano e o campo fazem entre si o ângulo de 30 graus. Quer dizer, você tem aqui novamente o nosso campo magnético homogêneo, e o plano da espira agora está desse jeito, e os dois fazem um ângulo de 30 graus com relação a um ao outro. Bom, agora a gente tem componentes, quer dizer, você tem duas componentes. Você tem uma componente do campo que é perpendicular à área, e tem outra componente do campo que é paralela à área. A única componente que gera fluxo é a componente perpendicular à área. Então, desse jeito, o nosso fluxo do campo fica, e o ângulo entre os dois aí é 60 graus. Né? Então, a componente do campo, o fluxo do campo será o campo vezes a área, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a meio, certo? Isso é, B vezes A, a gente já sabe, é 6,310 a menos 3, vezes meio, dividido por 2, seria 3,1 em dois algarismos significativos, vezes 10 a menos 3 Tesla metro quadrado, ou Weber. Ok? É isso.